Bem-vindos às conversas do Tanto Sabor, mesmo aqui ao lado. Uma saudação especial a quem nos acompanha em direto nas redes sociais ou via Zoom. Tanto Sabor, mesmo aqui ao lado, tem como objetivo promover o consumo de produtos locais, sensibilizando os agentes privados e residentes da região centro para as virtudes de comprarmos localmente e aproveitarmos as potencialidades dos produtos da época. Este produto pretende dar visibilidade a projetos que nas 8 sub-regiões do centro são embaixadores do consumo local e ao mesmo tempo mostrar a quem nos acompanha que é possível passarmos da intenção à prática, levando os melhores produtos com os melhores sabores para a nossa mesa. Tudo isto com claros benefícios para a nossa saúde, para as nossas comunidades locais, pois estimulamos a pequena economia e os produtores mais próximos, e para o planeta, pois precisamos de menos recursos para levar melhor a nossa terra. Importa lembrar que o Tanto Sabor é um programa que se insere no projeto Centro Sustentável, desenvolvido pelo Turismo do Centro, dinamizado pela Biosfera Portugal e que conta com o financiamento da linha de apoio à sustentabilidade do turismo de Portugal. O Centro Sustentável tem a ambição maior de reduzir os efeitos negativos das atividades turísticas e atuar preventivamente para evitar o surgimento destes efeitos negativos, tendo como fator-chave a dinamização dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Tem o seu foco na valorização das pessoas, no desenvolvimento socioeconómico da região e no uso eficiente dos recursos. Todo o projeto assenta numa metodologia participativa, onde damos a voz às pessoas e às instituições dos 8 territórios do centro, sobre o que é importante valorizar e realizar para afirmar o centro de Portugal como um destino sustentável. É por esse motivo que estamos aqui hoje à conversa com Mafalda Matias e Miguel Ferrão, que nos vêm apresentar o projeto Feito com Alma, que, como vamos observar, é sem dúvida nenhuma uma boa prática de como podemos aproximar os produtos locais da mesa de cada um de nós. Na segunda parte do programa, daqui a minutos, vamos arregaçar as mangas e seguir até a cozinha do Polo Gastronómico do Centro, em Viseu, onde a chefe Carolina Oliveira nos vai abrir o apetite com todos os sabores que podemos encontrar mesmo aqui ao lado. Esta é assim uma conversa com tanto sabor, hoje dedicada à região do Médio Tejo, e para isso temos connosco, como já dissemos, Mafalda e Miguel. Bom dia, Mafalda, bom dia, Miguel. Obrigado por estarem aqui connosco. Obrigado nós, agradecemos o convite para poder estar aqui presente e partilhar um bocadinho da nossa experiência também. Estamos ansiosos para aprender convosco sobre o vosso projeto. E assim que nos acompanha através das redes sociais, faça comentários, sugestões, partilhe este vídeo nos seus canais, participe ativamente. Este é um projeto participativo e inclusivo. Mafalda e Miguel, como é que surgiu esta ideia e porquê e para quê? Vamos falar. Pronto, o Feito com Alma surgiu com a vontade que ambos temos, já nos conhecemos há alguns anos e sempre tivemos a vontade de trabalhar em conjunto em prol da comunidade. E surgiu aqui um bocadinho também pelo gosto nesta área e por identificarmos que muitos dos pequenos produtores e inclusive também aquilo que chamamos de profissionais independentes precisariam em termos de apoio para a sua própria divulgação, comunicação. No fundo, o propósito do Feito com Alma é sempre aproximar o produtor local, o máximo da economia local, à pessoa individual, ao cliente. E surgiu um bocadinho esse propósito. Miguel, como é que se concretiza este projeto? Em que é que consiste? Então, este projeto, o Feito com Alma, tem aqui duas vertentes. O nome é Feito com Alma, não é? E é mesmo feito com alma. Pelo menos da nossa parte temos esse intuito. Pronto, este projeto, como a Mafalda estava a dizer e bem, surge aqui um bocadinho da nossa necessidade de tentar ajudar os outros. Pronto, acabámos por criar aqui uma plataforma, até porque temos um bocadinho a noção que os pequenos produtores e os profissionais têm alguma dificuldade em fazer chegar a grandes massas ou a grande quantidade de pessoas a informação dos seus produtos e dos seus bens e dos seus serviços, e nós acabamos por ter a ideia, não é? Pensar aqui em algo que pudesse concentrar todas essas pessoas, isto por ter um site e ter aqui alguns meios de comunicação individuais acaba por ser bastante caro e não se tem o retorno logo esperado.
acabámos por concentrar aqui toda a informação com vários produtores e vários profissionais que de uma forma mais fácil e mais ágil permite chegar a mais pessoas. E desta forma, as pessoas que veem o nosso site podem quando estão a ver o mel, por exemplo, conseguem ver produtos hortícolas, conseguem ver azeite, conseguem ver papinhas, conseguem ver bolachas, conseguem ver um conjunto de produtos que individualmente cada produtor teria muito mais dificuldade em promover e em dinamizar. E diga-me o seguinte, quantos produtores estão envolvidos neste momento, nesta plataforma? Atualmente temos cerca de 16 produtores com vários produtos na nossa plataforma. Desde quando é que está a funcionar? Está a funcionar há cerca de 2 anos, não é? 2 anos. E até agora, Mafalda, qual é o balanço que faz deste? Quais foram os resultados principais que conseguiram obter? Os principais resultados que vemos é sem dúvida, ou seja, esta proximidade que nós procuramos entre o cliente e o produtor está a acontecer e nós conseguimos ver isso. Conseguimos ver produtores que conseguem chegar a clientes que de outra forma não conseguiriam, isso é um feedback que temos recebido, e por outro lado também o feedback do próprio cliente que nos começa a reconhecer, começa até espontaneamente a identificar, sem ser uma comunicação direta e da nossa iniciativa, e isso são resultados que para nós são muito bons no sentido em que a marca se está a afirmar e que está a chegar a mais pessoas. E sentem, aliás, que já traz valor à economia local neste momento, que é uma referência já na economia local? Sim, eu penso que sim, é assim, tudo o que seja o pequeno produtor poder divulgar a mais pessoas, divulgar melhor e de uma forma se calhar até mais equilibrada os seus produtos e aquilo que faz, pronto, e nós temos aqui uma especial preocupação no nosso site em não vendermos única e exclusivamente o produto, não é? Portanto, nós contamos a história do produto, mas também a história do produtor. Como é que se chama, de onde é que ele é, porque é que fez desta maneira, porque é que não fez de outra. Como é que se faz? Como é que se faz, exatamente. Portanto, e esta diferenciação acaba por ser importante para nós. Portanto, temos feito um crescimento gradual, mas é um crescimento sustentável, não é? Porque também queremos que os produtores e profissionais também que estão na nossa plataforma sintam que fazem parte mesmo do Feito com Alma. Não estão só numa plataforma a vender os seus produtos, não, mas estão na nossa plataforma, também queremos que eles façam parte dela e que sintam que estão ali a contar a sua história e que quem compra é precisamente a mesma situação, é quem compra que tenha noção do que é que está a comprar, porque é que está a comprar aquele produto e conheça um bocadinho da história da pessoa que o fez e porque é que fez desta forma. Vendem então pedaços de história, não é apenas produtos. Não estamos a consumir o mel, estamos a consumir tudo aquilo que está antes do mel. E o feedback dos consumidores é também bastante positivo. Tem fidelizações, tem pessoas que fazem recompras. Como é que tem sido a dinâmica da plataforma? Sim, temos tido tudo, não é? Obviamente, não é? Existem pessoas, até tivemos durante algum tempo pessoas a fazer compras regulares, mais até aqui na parte dos hortícolas, e também do mel, tivemos aqui algumas recompras nesse sentido, mas pronto, são pessoas que acabam por voltar e comprar, mas também temos muitos novos clientes. Diga-me o seguinte, eu estou para começar agora um projeto destes. Que conselho é que me dariam a mim? O meu conselho era que colocasse os produtos no Feito com Alma antes de avançar. Se tivesse algum tempo. Muito bem, acho que a resposta está corretíssima. Mas e acho que é a alma que colocaram nesse projeto, e acho que o próprio nome diz tudo, que é feito com alma, é feito com amor, e portanto acho que ia entrar numa concorrência desleal convosco e
e não ia propriamente ter a alma que estão a empregar todo neste projeto. Foi é um projeto muito interessante. Estou muito impressionado com a vossa dinâmica e com a vossa capacidade de trabalho, e é de facto construir um projeto destes raiz, levar o produtor mais perto do consumidor, procurar todo esse envolvimento. Dou-vos os parabéns e desejo-vos as maiores felicidades. Gostaria nesta palavra final da despedida, antes dos agradecimentos, de vos dizer onde é que estão os vossos endereços, divulguem, porque estas conversas também são para fazer negócio, para dar mais sustentabilidade aos vossos negócios, aos vossos projetos. Pronto, então a nossa plataforma é feitocomalma.pt, é bastante simples, e todas as nossas terminações também nas redes sociais são feitocomalma.pt, tanto no Facebook como no Instagram. E, portanto, aliás, no Facebook é só Feito com Alma PT, mas pronto, há de lá reparar sem dúvida nenhuma. E pronto, é seguirem, acompanharem as nossas redes sociais, que é onde comunicamos muito, aí, e também por e-mail, através da nossa newsletter. E pronto, e o nosso website, a nossa plataforma, que é a base do nosso negócio, está sempre atualizado e com novos produtos e novos produtores. E pronto. Mais uma vez, muito obrigado, parabéns, até uma próxima. E assim que nos acompanhou durante este programa, agradecemos a sua atenção. Mais uma vez, apelamos à sua participação para que faça comentários, sugestões, partilhas. Como dissemos, este é um projeto, é um processo participativo que apela a todos e a todas, porque somos nós que estamos no centro. Brevemente vamos voltar com uma nova conversa, uma nova sub-região e um novo projeto. Dê-nos o prazer de assistir, dê-nos o prazer da nossa companhia. Quem nos está a acompanhar nas redes sociais, deixaremos no chat desta sessão os links para que possa seguir-nos quando deixarmos esta transmissão direta. Até lá, fique bem e aproveite a próxima hora para se inspirar com a chefe Carolina Oliveira. Vamos então até ao Polo Gastronómico do Centro. Muito obrigado, até uma próxima. Obrigado. Obrigada. E bem-vindos, então, novamente à cozinha do Polo Gastronómico Centro de Portugal. Hoje vamos representar e vamos aqui inspirar-nos com a CIME, portanto, Baixo Tejo, Beira Tejo. Para tal, vamos aqui ter as 3 confecções do costume, uma bebida, um prato principal e uma sobremesa. Podemos verificar, portanto, realmente estive a acompanhar esta conversa com este projeto que tem alma, e exatamente é isso que nós sentimos quando fazemos, portanto, gastronomia com alimentos que trazem essa alma. É-nos muito mais fácil depois, com confecções muito simples, como são as que hoje vamos apresentar, ter resultados excelentes à mesa, que é o que nos motiva. Então, para começarmos, vamos então só dizer o que vamos fazer hoje. Primeiro, vamos ter como bebida os maravilhosos chocolates quentes, tão típicos desta época natalícia, e eles já vão ser aromatizados, vamos ver como, muito simples. A seguir, vamos ter um peixe no pão, portanto, que o pão acaba por ser um elemento que caracteriza
o nosso Portugal e, portanto, o peixe. Estamos a chegar aqui ao Tejo, estamos a chegar à beira-mar e, portanto, fez-me sentido também trazer normalmente peixes de mar, peixes de grande dimensão, frescos, são fundamentais para o sucesso deste prato. Vai ter um molho de um prato tipicamente desta zona também mais junto, portanto, já ao centro de Lisboa, que são as amêijoas à abelhão pato, que neste caso, em vez de prato principal ou de entrada, vão nos dar o molho do peixe. E vamos terminar fazendo uns papos de anjo, que é portanto, um doce conventual muito simples de fazer, mas muito gostoso, que também tem uma boa durabilidade, portanto nós podemos confeccioná-lo e ele dura durante toda a época festiva em excelentes condições. E é essa a proposta que vos trago hoje aqui. Começando, temos peixe no pão, temos que confeccionar o pão, então vamos começar já por aí, porque ele precisa de levedar e eu preciso, de facto, de ter a massa crescidinha. Temos, neste caso, fermento padeiro seco e, portanto, vamos ter aqui cerca de 20 gramas, 15, 20 gramas. Eu acrescentei mais um bocadinho porque realmente os tempos, quanto mais fermento tiver, mais rapidamente isto vai correr bem. Normalmente as receitas trazem uma gramagem de fermento fresco, é esse o normal. Quando utilizarem o fermento seco, utilizam metade da quantidade do fermento que vem na receita. Portanto, vamos começar então por fazer o que se chama o isco, que é colocar um pouco portanto, o nosso fermento com um pouco de água morna. Vamos mexê-lo fazendo a massa, que nos vai já fazer lembrar o fermento fresco. E ele, a nível de odores e a nível de desenvolvimento da massa, é muito semelhante. Eu diria que não se consegue ter a percepção da diferença no final. Simplesmente temos que ter este cuidado que ele tem que hidratar, o que o outro já acontece menos. Portanto, no fundo, leva mais um pouco de água em relação ao outro fermento. No outro fermento, vamos também colocar água morna e vamos também desfazer um bocadinho o fermento com um pouco de água. E vamos notar que ele vai começar a fazer a pasta conhecida. Os fermentos não gostam muito de sal e, portanto, nós não colocamos qualquer sal nesta fase da massa. Vamos colocar então aqui. E vamos dar-lhe o alimento. Portanto, no fundo, o fermento são bactérias que estão vivas e para crescer precisam de água e comida. E, portanto, a água já lhes demos, falta agora a comida, que alimentam-se de farinha. Portanto, vamos colocar, aqui temos 600 gramas de farinha, vamos colocar alguma farinha apenas para criar uma massa e permitir que este fermento demonstre que está a crescer e que está tudo bem. Porque às vezes as pessoas enganam-se e colocam a água um bocadinho quente demais e vão queimar a bactéria e ela fica inativa, ou seja, fica morta, não há outra maneira de dizer, e não vai crescer a massa. Quando nós fazemos este isco, ele vai-se aqui rapidamente reproduzir, nós vamos verificar que esta massa rapidamente vai duplicar o seu tamanho. Confirmamos então que está tudo a correr bem na nossa massa e acabamos então de a confeccionar. Portanto, podemos ver que já temos aqui uma massa que não precisa de ser amassada, porque não é esse o objetivo deste processo de fazer o isco. Se tivermos massas mães, ou seja, massas antigas de outros pães que fizemos, que resguardámos um bocadinho de massa, vão trazer muito sabor a este pão e é este o momento em que também podemos juntar, porque as massas mães, no fundo, o que têm são as bactérias antigas que têm realmente, que nos conferem outros sabores às massas e que há quem goste, principalmente neste pão do Sul, utiliza-se muito a massa mãe, mais do que até cá em cima no Norte. E pronto, então já temos aqui, vamos deixá-lo, se tiver muito fria a casa, podemos colocá-lo junto a uma fonte de calor. E tendo o isco, eu vou aqui libertar-me das luvas, vamos esperar então que ele cresça
um pouco e vamos continuar com as outras confecções para depois acabar a massa. Descansa. Aqui eu previ fazer a massa, no entanto, não será, portanto, não diminuirá muito a confecção final se forem a uma padaria local e pedirem a massa ainda fresca, portanto, sem estar o pão já feito. Portanto, poderão comprar a massa diretamente na padaria. Já se sabe que as massas têm as várias qualidades, portanto há massa de só trigo, milho, pronto, há diferentes tipos de massa e pedem também conforme o vosso gosto, sendo que normalmente as que têm só trigo acabam por ser mais leves e por ter um resultado um bocadinho mais fofo do que outras, mas também depende do gosto e portanto deixo isso na liberdade de cada um. Vamos aqui preparar um acompanhamento do peixe. Uma vez que, neste caso, o hidrato de carbono neste prato está no pão e não vamos ter batatas nem arroz a acompanhar, mas vai fazer falta um legume, então vamos preparar a couve e aqui não tem qualquer segredo. O que vai acontecer é simplesmente que eu vou permitir que a couve estufe nos seus próprios sucos, colocando muito pouca água, ao contrário do que é muito comum, que é colocar-se uma grande panela de água a ferver e cozinhar. Nós vamos tentar otimizar todos os nutrientes da couve, estufando-a nos seus próprios sucos. E como é que isso podemos fazer? Qual é que é o risco que há? É que a couve possa colar ao fundo do tacho e queimar-se, não é? Portanto, por um lado, não podem ser, portanto, não é preciso partirmos mais do que isto, a couve, ela já está pequenina. Vamos pegar numa cebola e vamos criar-lhe uma cama, e, portanto, para que a afaste do fundo do tacho. Nesse sentido, a cebola também a vai aromatizar, vai funcionar como para melhorar o seu sabor. Não é propriamente para depois servir pode-se servir, mas é uma questão de gosto. Mas vamos parti-la em nacos grandes, para que, ao colocar no fundo do tacho, faça com que a couve não cole junto ao tacho e permita, portanto, uma circulação de ar e que a própria couve liberte, então, os seus sucos e estufe nos seus próprios sucos. Eu vou, então, pegar aqui numa panela. Vou colocar a cebola em baixo. É fundamental que seja uma panela que tenha tampa, que tenha o seu testo, para que se consiga abafar efetivamente e que ela fique a estufar nos seus próprios sabores. Neste caso, eu vou regar com um bocadinho de azeite de alho, que também lhe vai conferir mais algum sabor. Vamos, sem abrir a couve, colocá-la tal e qual cortamos. Esta já é a primeira folha, fica para outra vez. Vamos colocá-la e vamos colocar um pequenininho então de água só para que o processo dos sucos seja facilitado nos primeiros momentos. Os legumes, em geral, demoram 20 minutos a cozer. Sendo a estufar, temos que contar um bocadinho mais de tempo. Este é um processo que pode ser feito com alguma antecedência, daí a 2, 3 dias não perde qualquer qualidade. Faz-se este processo, guarda-se no frio e quando queremos consumir, basta voltar a aquecer. O melhor processo seria a banho-maria, para que não perca os sabores que, entretanto, é novo. Um bocadinho de sal, sabemos que agora é fundamental. Também se pode colocar um pouco de cenoura, se gostarem muito de legumes, se quiserem
nosso acompanhamento já começou a fazer. Vamos olhar a nossa massa, como ainda está um pouco, ainda necessita de um pouco mais de tempo, e vamos aqui aproveitar para fazer aqui uma troca necessárias técnicas. Este peixe-ocão é um peixe fantástico para fazer para grandes grupos. Portanto, normalmente faz-se um peixe de 1,6 kg, assim, ganha logo ali tem um bocadinho de show, que, portanto, isto é um prato que nos traz alguma animação também à mesa, não é? Porque vai ter um certo impacto quando é no momento de servir. E por isso é que para estas épocas festivas é uma excelente oportunidade de o fazermos, porque nem sempre para 2 ou 3 pessoas no dia-a-dia, não é pela complexidade, não é pelo preço, é mesmo porque necessitamos de ter mais pessoas à mesa para que seja realmente um verdadeiro peixe e que crie esse impacto. O peixe, podemos começar também a tratar dele. Vamos pôr por aqui ao lado as nossas amêijoas, vamos pôr aqui as nossos restantes aromatizantes. O peixe podem pedir para o arranjarem logo, de modo a ficar com alguma, portanto, podem limpar alguma escama, mas não raspar totalmente a escama, porque isso vai ajudar a que o peixe não agarre ao pão quando quisermos abrir. Ele fica com a cabeça inteiro e é todo limpo. E nós vamos temperá-lo, fundamentalmente na barriga. Por vezes há quem consiga, algumas peixeiras mais experientes, e podem pedir, nunca se sabe, conseguem retirar todo o interior não abrindo a barriga e vai funcionar ainda melhor. Mas se for o caso de abrir a barriga para confirmar que realmente se limpou tudo bem, também não tem problema. Então o que fazemos é um pouco de sal. Vale, é que eu sei que ele está cá. Agora onde? Já vai aparecer. Está aqui, pronto. Um pouco de sal. Vai fugir de mim. Um pouco de sal na barriga. Os peixes não se querem temperados com grandes marinadas neste caso. Portanto, é o peixe fresco de mar, não necessita de ganhar, tem tempo para ganhar sabor. Vamos fazer este processo só aqui enquanto esperamos pela nossa massa. Portanto, não aconselho a fazerem nenhum tipo, a colocarem sal, por exemplo, no dia anterior ou porem no frigorífico. Não, mantenham o peixe bem fresco. Um dos segredos, o peixe em relação a todos os produtos de conserva que normalmente temos em casa, é dos produtos que mais frio necessita. Portanto, ele necessita de temperaturas mais inferiores a todos os outros alimentos. E não é por acaso que nós conhecemos as peixarias com todo aquele gelo e o peixe por cima. Isso já não acontece na carne, por exemplo, e não é por acaso isso, e nós podemos fazer isso também em casa. Portanto, podem pegar no recipiente onde tem o peixe, colocar uma camada de gelo, normalmente põe-se um plástico para não queimar diretamente, mas não é fundamental, e coloca-se o peixe assim, com o gelo dentro do frigorífico para podermos fazer o resto da confecção nos dias seguintes. E assim não temos que no dia da festa estar a comprar peixe, a ir comprar ainda o peixe, não é? Já podemos ter o peixe, se ele for comprado muito fresco na praça, nos nossos fornecedores locais, ele vai-se aguentar 2, 3 dias sem qualquer perca de qualidade. Temos aqui então o peixe. Neste caso vamos utilizar orégãos e vamos colocar orégãos com alguma abundância. E nós temos sempre aqui preparado na nossa cozinha o azeite com alho, que é uma forma também de manter o alho pronto a usar e ainda ir aumentando os seus sabores para o azeite. E, portanto, picamos o alho e vamos colocar uma colher na barriga também.
A erva escolhida pode depender do gosto, portanto, se não gostarem de orégãos, não for a vossa planta de eleição, poderão colocar outros sabores. Eu, em particular, acho que fica bastante agradável o sabor. Uma planta que é um aromatizante sem ser como o orégão, mas que podemos sempre inserir, é sempre a salsa, que depois poderá ser retirada quando estamos a fazer o serviço. Portanto, inteira, ou esta não, que esta é muito forte para isto, matava o peixe. Podemos pôr a salsa, e eu tinha aqui até mais um peixinho, não sei, tinha aqui um bocadinho de salsa, então inteirinha, que é para depois ser retirada. Esta só vai aromatizar sem marcar o sabor da salsa. E temos o nosso peixe temperado, muito simples. Vamos olhar novamente a nossa massa. Estão preguiçosos, mas já estão lá, já está tudo a correr bem. O que podemos fazer, que é um segredo, não é um segredo, mas é um truque, é colocarmos junto às panelas de confecção. Isto não é muito boa ideia, que pode ser perigoso, mas vai haver aqui sempre uma correntezinha de ar quente e, ao mesmo tempo, se queremos ajudá-la, damos-lhe assim, como isto está muito baixinho, agora é que está muito baixinho, temos ali então baixinho, mas ali a couve já deita ali um cheirinho impecável. Podemos, nesta fase, então avançar para o... eu estava aqui para as coisas, mas não é verdade. Para onde é que vamos avançar? Vamos avançar para o nosso chocolate quente. O chocolate quente é um produto que a mim às vezes me tem chocado a forma como se vendem pacotes ao qual se junta água e se faz chocolate quente. Quando a bebida de chocolate quente ou cacau é tão fácil de... Isto é só aqui um bocadinho de couve, vamos pôr aqui. Quando é tão fácil fazê-lo em casa, sabendo perfeitamente exatamente o que é que estamos a consumir. Também é muito mais barato, na verdade. Porque quando estamos a comprar os pozinhos, estamos a comprar ao preço mais caro do que o cacau, que é o produto mais caro, estamos a comprar farinha e o açúcar, que são os três principais ingredientes. E depois, a nível das aromatizações, em vez de estarmos a utilizar aromatizantes naturais, que é o que vamos fazer hoje, são colocados pequenos, portanto, aromatizantes que muitas vezes são sintetizados e que não nos fazem tão bem à saúde. Portanto, fazendo nós, também podemos controlar a espessura do cacau no final e, portanto, quem gosta daquele cacau que se come às colheres, poderá fazê-lo. Quem quer um cacau mais light também poderá reduzir no açúcar e reduzir na farinha e assim controlar também o que cacau temos à nossa mesa, não é? A utilização do cacau é fundamental. E porquê é que eu refiro isto? Porque as pessoas poderão confundir, então, mas é chocolate quente, mas utilizamos cacau, mas posso utilizar chocolate? No chocolate acontece a mesma coisa, compramos um pacotinho que diz chocolate e o que é que estamos a comprar na verdade? Cacau com açúcar. Portanto, nós se comprarmos cacau, estamos a comprar o elemento mais caro, puro, e assim também podemos nós dar-lhe a doçura que queremos, porque muitas vezes esses chocolates dependem de marca para marca ao preço e muitas vezes o que faz diferir o preço é a quantidade de açúcar que temos dentro do pacote, que como sabemos o açúcar é muito mais barato, não é? Portanto, vamos colocar o nosso cacau. Aqui foram cerca de 200 gramas, eu estou a fazer para 1 litro de leite. Eu gosto dos cacaus escuros, do chocolate escuro, não é? Vamos colocar o açúcar. Portanto, 200, se fizermos uma média, uma captação, portanto, uma porção por pessoa e tivermos a fazer mais ou menos para 1 litro de leite, cerca de 100 mililitros, temos para 1 litro de leite cerca de 8 doses, pronto, isto depende dos copos, naturalmente, poderá dar mais ou menos, depende da caneca que temos em casa, mas se contarmos 8 doses, temos que imaginar que açúcar é que eu deitaria em 8 pequenos copos de cacau. É uma forma fácil de nós adaptarmos a quantidade desta receita àquilo que realmente é a nossa realidade. Se é uma família de 4 pessoas,
adaptamos para 4 pessoas, se forem 20, adaptamos para 20. E é mais fácil do que eu estar a dizer pesos. Portanto, estar a dizer 20 gramas, 50 gramas. Portanto, para uma caneca vamos pôr uma colher de sopa de cacau. Depois, a de açúcar já poderá ser uma colher de sopa menos cheia do que a do cacau. Portanto, aqui teremos 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou pôr assim, roubar um bocadinho. Porquê? Porque para pôr açúcar é muito fácil. No final prova-se e pode-se pôr mais açúcar se pretendermos. Se achamos que está bom, melhor. Vamos misturar o nosso açúcar. Então aqui poderíamos começar a dizer que já temos um chocolate, porque é cacau com açúcar, já é um chocolate. E a partir do momento em que pomos a parte de amido de milho, vamos começar a ter o preparado que se utiliza para chocolate quente. Portanto, os pacotinhos do chocolate quente é isso que acrescentam ao chocolate. E aqui vamos imaginar metade do que eu pus de açúcar de farinha maisena. E então vamos 1, 2, 3, 4, aqui não convém roubar muito, senão depois não espeça. 5, 6, 7, 8. E também sabemos então, quando estamos a comer uma canequinha de chocolate quente, é esta a farinha que estamos a consumir. É simpático termos estas noções, para não nos criticarem com tanta dureza quando estamos a beber um chocolate quente. Não nos sentir, há pessoas que se sentem culpadas. Não há necessidade. E ao fazer esta mistura, estando certa com o cacau que vocês gostam em casa, a quantidade de açúcar, de farinha, podemos guardá-la num potezinho, escrever lá preparado de chocolate quente e depois, quando quisermos fazer chocolate quente, seja em canecas maiores ou seja uma grande tacho, podemos ir tirar 2 colherzinhas, mexer com o leite e já está. Os preparados de chocolate quente, o que é que vão ter ainda? Vão ter aqui leite em pó. Por isso é que a maior parte dos preparados de chocolate quente se adiciona água, que é o que falta ao pó do leite em pó. A indústria nisto, na verdade, o que pretende é simplificar a vida às pessoas. Como devem imaginar, por exemplo, na indústria, ou seja, se nós tivermos um café, que é onde nós vimos a grande parte dos cacaus de indústria, se nós tivermos um café e quisermos que o chocolate quente saia sempre igual, não é? Isto seria já uma pequena confecção e dependeria do empregado saber fazer ou não, ter a colher certa e, portanto, uns chocolates ficavam uns mais grossos, outros menos, outros... Então, estes preparados, quando são industriais, acabam por facilitar a ter sempre o mesmo chocolate e garantem uma determinada qualidade. Por isso, eu não sou contra a compra destes pré-preparados, mas, a nível de confecção para casa, ou quando temos a possibilidade do nosso espaço comercial, termos um cozinheiro que prepara e termos formação, por que não fazê-lo nós? Porque realmente vale a pena, ganha-se bastante. Pronto, eu estou aqui até deixar de ver a farinha branca, portanto ela vai-se vendo, estou aqui a misturar, porque esta mistura feita desta maneira, a verdade é que também simplifica o leite aqui depois a derreter sem criar tantos grumos. Vamos buscar então o nosso leite e nesta fase, se queremos o chocolate quente clássico, leite de vaca, meio gordo ao gordo, é fundamental. Mas se queremos uma bebida de chocolate, poderemos adicionar bebida de aveia, bebida de arroz, bebida de amêndoa. Não tem, portanto, vai funcionar igualmente bem. Mas os tipos de gordura são diferentes e, portanto, naturalmente os resultados são ligeiramente diferentes também. Mas para algumas vezes até para melhor. São só diferentes, mais nada. E vamos então colocar o nosso leite. Eu até vou mexer aqui. Eu não vou começar por pôr o leite todo, vou levar ao lume este preparado, para que crie aqui uma pasta mais consistente e depois adiciono o restante leite. Ao criar esta pasta não vai ter qualquer grumos,
Pronto, portanto vamos conseguir fazer um cacau uniforme e agradável. E também conseguimos, se eu colocasse o leite todo e depois não tivesse posto a farinha suficiente, já tinha que estar aqui depois a acertar a farinha. Assim não, sei que começo com claramente pouco leite e agora é que vamos então colocar ao lume e nesta parte vamos precisar, não há nada como um bocadinho de vapor aqui nas nossas massas, cá está ela já ao dobro, nem consigo levantar que ela já está muito úmida, mas já temos massa para fazer o resto. E se calhar vou deixar aqui o preparado um bocadinho, já cá vimos, porque começamos já a fazer a massa que precisa ainda de levedar a segunda vez. E vamos ter tempo então aí para fazer o nosso cacau. Calçar aqui as luvas. Estas massas podem ir à batedeira sem qualquer problema. O que acontece é que quem já tem mão de fazer massa, que é felizmente o meu caso, acaba por ser mais fácil, preciso de menos, portanto a sensação da massa é mais fácil com a mão do que estar pela observação na máquina. Então vamos ter o resto da farinha, que está aqui. Vamos colocar uma boa pitada de sal, mais um bocadinho. Sabem que o pão pede um bocadinho mais de sal para se sentir. Temos aqui o sal. Vamos ter, agora eu posso ir buscar o alho, mas principalmente o azeite, 2 colheres de azeite. E aqui agora podemos colocar ervas também, sejam os coentros, sejam salsa. Mas eu confesso que às vezes quando estamos a estender a massa, as ervas podem nos romper a massa e nós vamos precisar que este pão, que ele asse no seu próprio vapor. Portanto, mesmo o alho às vezes também pode trazer esse problema. Portanto, eu prefiro meter as ervas no peixinho e não tanto na massa. E vamos colocar cerca de 200 ml, aqui estão 200 ml de água, portanto, vamos mexer primeiro aqui o azeite, vamos buscar já o nosso isco. E normalmente o que eu faço é quase que só com um dedo começar a deitar a água e misturar até sentir que portanto, a farinha está a absorver toda a água. Não é preciso eu deitar já aqui as mãos, sujar-me toda, não é? E vai-me ajudar também a perceber a quantidade de água que devo deitar. Então, ela vai absorvendo. No fundo, isto na máquina será no volume mínimo, não é? A mexer pouco, às vezes as máquinas não têm esse mínimo tão mínimo e por isso acaba por ser difícil fazer esse processo sem... Vou precisar mais um bocadinho de água que tenho aqui. Já tinha roubado um bocadinho de água para o isco e é provavelmente essa que me está a faltar. A mais-valia de fazermos realmente a massa em casa é nós também podermos controlar então estes outros sabores que pode ter a massa e acho que é também com orgulho quando dizemos não, o pão é nosso, somos nós que fazemos o pão, não é? E aqui eu vim mostrar que fazer pão para este tipo de pratos, assim como as pizzas, por exemplo, não é difícil, é fácil e podemos tentar fazê-lo. E ainda também tem uma mais-valia, é que apesar de eu preferir a massa sempre fresca, é possível congelá-la e permitir descongelar e esticá-la e fazer. Portanto, é possível ter massa em casa feita, fazermos uma quantidade maior e simplificarmos assim, em casa. Nos restaurantes nem por isso, não é assim tão fácil congelar. Mas também sempre fresca. Ela ainda tem aqui alguma farinha solta, já não muita. E o pão, na verdade, as massas batem-se por algum motivo para libertar o seu glúten e para nós termos um pão que vai crescer e que vai ficar fofo.
Como esta massa depois é muito esticada, um bocadinho à semelhança das massas das pizzas, não há necessidade de estar a batê-la muito, porque nós não temos um pedaço de pão que tem que estar fofo por dentro. Então também acaba por simplificar o ser feito em casa, porque apesar de tudo não é assim tão importante batermos para libertar glúten, para termos um pão muito fofo. Ele tem que estar bem feito, a massa pode estar bem feita, portanto, a partir do momento em que eu vejo que já só há ali um bocadinho de farinha, eu parei de pôr água, vou agora começar a amassar, já tentando que ela se liberte, que esta última farinha seja aquela que permite reparem como já não se cola a luva. O que ela está a colar à luva é porque a luva já estava suja. Acontece o mesmo nas mãos. O que se pode fazer é raspar um bocadinho. Ter um bocadinho de farinha extra que se coloca na mão. E agora vê-se que ela já não está a colar nada. Podemos ir aqui à nossa bancada de pedra, sempre boa para massas. E acabar de a bater à mão. Eu podia colocar ali na massa, mas na batedeira, mas é que eu acho que tudo faz diferença, as temperaturas da mão, a temperatura vai aquecer um pouco a massa, nós vamos sentir a massa a ficar mais fofa. Não corremos o risco de começar a pegar e de não termos essa sensibilidade e, portanto, esta farinha que se adiciona neste momento é só um pormenor, não é para ser muito. Às vezes nós colocamos na batedeira, depois começa-se a pegar ao copo da batedeira, depois começamos a pôr massa e às tantas temos uma coisa duríssima que não é isso que se pretende. Eu não coloco mais farinha, a não ser que me esteja a colar . Um truque de amassar é irmos de um lado para o outro. Eu, como sou esquerdina, começo da esquerda para a direita. Portanto, eu estico e trago e vou avançando para cá. Faço força com a minha palma e aquela parte vai estando amassada e eu avanço para a frente. Porque eu sou pequenina e como a mulher portuguesa, e portanto estou-vos a dar os truques para não nos assustarmos com um grande pedaço de massa para amassar. Como é que eu consigo? Faço isto aos bocadinhos. Portanto, esta começa a estar amassada, falta-me ainda esta. Volto ao centro. Quem for mais do fitness, concentra-se para que a força saia da parte aqui do estômago e que não esteja a fazer força a partir dos ombros. Portanto, esta bancada é um pouco alta para mim e eu sinto que estou numa posição mais assim, quando isto devia ser mais orgânica. Na minha altura seria algo desta altura, para eu conseguir realmente fazer um movimento mais... Ainda bem que aqui é só demonstração, não passo aqui a minha vida toda a fazer. Mas já começamos a ter então uma massa que já sobe sozinha, que já tem alguma leveza e, como vos disse, não tenho a preocupação de que tenha aqui uma massa super batida, super fofa, não é esse. Ela tem cá o fermento e está pronta para começar a crescer sozinha e para isso nós vamos voltar aqui à nossa tigela de barro, um bocadinho de farinha. Olhamos para ela para confirmar a dimensão, porque vamos precisar que ela cresça para o dobro. Vamos fazer aqui um cortezinho para ajudar a crescer, abençoá-la como faziam os antigos e vamos colocar um paninho a tapar e então esperar que isso aconteça. Vamos ver como é que está a nossa couve. Ela está a ferver lentamente, está muito cheirosa, está como nós queremos.
Não é preciso mexer nada para não estragarmos. Vamos então tirar as luvas da massa e voltamos ao nosso chocolate quente. Todas estas preparações têm, no meu pensamento, facilitar a vida de quem organiza as festas, potenciar a que o cozinheiro e responsável pelas comidas do dia tenha também o seu momento de convívio junto da família e, por isso, tudo o que fizemos até agora pode ser feito um dia antes, 2 dias antes, sem qualquer problema. A massa, para além do truque de irem comprar a uma padaria local, pode ser feita. Nesta fase, se eu tivesse a fazer com alguma antecedência, o que é que eu fazia? Em vez de a deixar crescer à vontade neste momento, eu colocaria no frigorífico. As bactérias a temperaturas de 7 graus resfriam o seu crescimento e no dia seguinte, quando eu tirar, ela então vai crescer finalmente e fazemos o resto da confecção. Também é possível embrulhar o peixe nesta fase e depois retirá-lo do frio e deixá-lo à temperatura ambiente durante algum tempo antes de ir ao forno. Portanto, é um prato muito amigo das festas para as cozinheiras conseguirem participar da sua família e do seu convívio. O chocolate quente é uma tradição de Natal que normalmente eu associo muito ao momento da troca dos presentes. No posterior da troca dos presentes. Portanto, na minha memória familiar está ou à noite, já depois da meia-noite, comem-se as fatias douradas, que já fizemos aqui com a cime da região de Aveiro, acompanha com o chocolate quente, ou para quem abre as prendas no dia seguinte, no pequeno almoço, termos também chocolate quente a acompanhar o pequeno almoço das festas. Não podemos esquecer que Portugal teve uma história riquíssima junto de países onde o cacau existe e que, portanto, entrando pelo Porto de Lisboa, toda esta região e mesmo Portugal em geral tem acesso a cacau muito cedo na sua história. Portanto, é normal, ainda assim, sendo sempre um produto de luxo, um produto portanto, ter chocolates, a chocolataria sempre foi um ramo de luxo gourmet, não é? Se podemos assim dizer. E por isso é muito associada às tais épocas festivas, épocas especiais, momentos de convívio. Portanto, acho que faz todo o sentido trazê-lo hoje aqui nesta cime junto da Beira Tejo. Depois, a questão da aromatização do chocolate pôs-se-me porque exatamente a indústria dos chocolates propõe-nos facilmente um conjunto de chocolate quentes com sabores. E essa é quase uma forma que eles encontraram de se diferenciar no mercado dos chocolates. E por isso é que eu hoje trago aqui alguns exemplos. Como é que nós vamos aromatizar? Nós vamos fazer o cacau todo da mesma forma que vos estou a mostrar. E chegando ao fim, com ele ainda bem quente, em fervura, vamos fazer 3 frascos com 3 aromatizantes muito conhecidos dentro destas ofertas. Para um deles, apanhamos um bom portanto, molho de menta, portanto, hortelã fresca. Há vários tipos de hortelã, há hortelã-menta, eu por acaso tenho a hortelã vulgar, mas também funciona. Para lhe dar exatamente o mentolado, que fica muito bem junto com o cacau. Temos uma outra proposta que seria o chocolate quente de laranja, que é simplesmente raspar uma laranja e adicionar as raspas da laranja e mexer. É muito forte a laranja, portanto, 3, 4 raspas de laranja fazem já uma aromatização muito forte. Quanto mais forte quiserem o sabor, mais raspa de laranja põem. Esta raspa de laranja depois deve não ser consumida e um dos segredos aqui do chocolate quente para todos eles é a utilização
de 2 pauzinhos de cravinho inteiros. E vou levar o resto do leite, que ele ali já está a espessar. Portanto, vamos pôr então os 2 cravinhos. Como já tenho uma pasta espessa, vou começar a adicionar o leite até à textura que eu pretendo. O cacau também pode ser feito com antecedência e aquecido no momento em que queremos consumi-lo. A única coisa, os aromatizantes devem ser sempre colocados no momento de consumir, porque eles, como são naturais, podem sofrer algum tipo de alteração quando estamos a aquecer. O último chocolate quente que trago é um chocolate quente apenas para adultos, uma vez que é finalizado com um pouco de aguardente. Não é aguardente, desculpem lá. Já me lembro. É aguardente. É aguardente. É de uma marca, não quero dizer a marca. Pronto. Portanto, pode levar um pouco de álcool. E neste caso já sem ferver também, que é para ele não se evaporar. Aí eu também gosto de pôr uns grãozinhos de pimenta preta. Portanto, como vimos, a base é sempre a mesma e depois o cliente escolhe o sabor e nós adicionamos o sabor ao momento. Vamos permitir que volte a levantar a fervura para que a espessura ganhe outra vez o seu... Eu até vou fazer aqui o truque de há bocadinho, que é voltar aqui a minha massa junto do meu tacho. Correu bem, vamos repetir. Equipa vencedora não se mexe. Desta forma também podemos aromatizá-lo tipo com os nossos segredos e dizer um chocolate quente da casa que são os nossos aromas. E isso pode ser uma mistura de especiarias ou de uma mistura de ervas e ninguém sabe o que é o nosso. Isso também pode ser uma coisa interessante de desenvolver. Vamos aumentar aqui a temperatura. Eu lamento este bocadinho agora de espera, mas efetivamente não se pode deixar de mexer o cacau até garantirmos que a farinha cozeu. Depois de estar cozido já é menos grave, mas mesmo depois, quando estiverem a aquecer, é necessário aqui acompanhar a cozedura portanto, para não pegar. É preciso estarmos com alguma atenção e sentir que continuamos aqui a sentir o fundo e não leite agarrado ou cacau agarrado. Podemos parar um bocadinho só para confirmar se há fervura. A partir do momento em que ele ferver 2, 3 minutos, a farinha já espessou o que tinha a espessar. Se temos duas hipóteses, se está na espessura certa, boa. Se querem um pouco mais grosso, podem fazer é deixar reduzir mais um bocadinho. Portanto, pela evaporação, naturalmente ele vai espessar porque está a evaporar. Se não acertaram tanto, poderão colocar mais um bocadinho de leite, com um bocadinho, mas sempre juntem a maisena com um bocadinho de leite, vertam sobre até obterem a consistência que querem, deixam ferver mais 3 minutos para garantir que tudo cozeu e que não vai fazer-nos mal ao estômago quando consumirmos, e já está. Ele está bem escuro, está bonito, cheira-me a que precisa de mais açúcar. Os cheiros também indicam o nível de doçura, o nível de sal. Seja como for, eu já vou provar, para que depois possamos aqui, quem está aqui a acompanhar-me em presença, provar também os nossos chocolates.
Já está a ferver. Vamos então agora dar aqui 2 minutinhos. Estas panelas com uma barriguinha dão jeito para fazer com isto. Algumas panelas são muito retas, então não podemos estar com este aparelho. Temos que estar com uma colher de pau para conseguirmos ir mesmo às bordinhas. Que esta diferença, se neste momento queimar, perde toda a sua graça, não é? Portanto, é mesmo importante garantirmos que na panela não há nenhum pedacinho a queimar-se. E aqui temos o nosso chocolate quente, que eu acho que para mim está numa boa textura, mas como expliquei, é uma questão de gosto. Vou prová-lo para ver a questão do açúcar. Estão a ver que eu sou pouco doceira, olha, nem escorre. Este cacau é bem forte, vamos precisar de bem mais. Este cacau precisa de 2 colheres de açúcar por cada canequinha. Então vamos lá, 1, 2, 3... É só nas festas. 4, 5, 6, 7, 8 canequinhas que eu disse que dava. A panela está muito quente, eu estou com medo. Vou para aqui, está bem? Estou com medo daquilo que é uma mesa ali por baixo. E são. Vamos mexer. Que eu comecei a dar conta que, como a panela ainda estava muito quente, estava a começar a agarrar, estão a ver? Portanto, apesar de já desligado, estava aqui a correr. Olhem, até se nota aqui um bocadinho na minha... Agarrado ainda não é queimado, então não tenham medo. Se está a começar a agarrar, libertem do fogo e energeticamente mexam, porque não é ainda queimado. Se nós não retirarmos isto, é que vai queimar. Aí é que é o problema, não agora. Este não é problema nenhum. E então, tal como vos disse, vamos colocar a nossa hortelã, vamos guardar aqui um chisquinho só para a decor, num dos nossos frascos, uma hortelã. A seguir temos aqui as nossas cascas de laranja que eu já retirei com o descascador de cenouras e sem parte branca, importantíssimo, que só vai dar um sabor acre. E vamos ter então a nossa aguardente, que vai ser colocada com um bocadinho de pimenta preta. Se sentirem que por algum motivo está a fazer grumos, poderão sempre passar aqui, portanto, passar agora nesta fase com o coador. Eu reparei que não devo ter mesmo esse problema, então vou-me permitir não fazer esse processo. Tá. E vamos então dividi-lo. Tem bom aspecto. E vamos fazer então infusionar os sabores que lá tínhamos. Este só de cheirar a mim não estou habituada a consumir. Só o cheiro já me... Gosto muito de laranja. Gosto muito de qualquer um dos dois. Laranja e menta são os meus favoritos. E já vai ficar pronto para a prova. Vamos deixar arrefecer, infusionar mais um bocadinho e já vamos ter preparado. Enquanto temos aqui
A nossa massa está a crescer, mais um bocadinho. Já temos aqui a nossa couve e vamos então fazer um preparado mais para o nosso prato principal, que é as amêijoas à abelhão pato. É uma preparação muito simples, só precisamos de louro, alho, azeite, eventualmente pimenta preta e neste caso, que vai ser um molho, vamos precisar de mais manteiga do que o habitual da amêijoa. Portanto, e como é considerado um molho, portanto uma finalização que já vai ser de consumo direto, vamos utilizar manteiga mesmo de verdade, manteiga, não é pastas de margarina, não é manteiga. Portanto, temos aqui já, e claro, não podiam faltar os coentros, que também começa a ser uma característica desta parte do Tejo, não é? Da parte do sul de Portugal. Temos então aqui o alho, o azeite, os coentros. Esta é uma confecção muito rápida e precisamos ter tudo à mão. Então eu vou colocar aqui a nossa amêijoa. Olhem o segredo que eu vou colocar. Vou tirar a tampa e vou colocar a minha massa ali ao vapor da própria... Porque isto pode nos acontecer, porque isto passa-se tudo no inverno e às vezes as nossas casas não têm esta temperatura. Nós estamos aqui com os tempos apertados, temos mais 52 minutos para ter um peixe no pão, sendo que eu preciso de 20 minutos que ele esteja no forno. Portanto, temos que apressá-la e vamos-lhe então dar este quentinho por baixo. Temos então um tachinho aqui à minha espera. Precisamos de um tacho com tampa, obrigatoriamente, a amêijoa, a manteiga, uma colher, estas aqui já vamos pôr para arrumar, uma colher, o alho e os coentros. Vamos necessitar de um lume alto, bem forte. Neste caso eu vou utilizar o alho já picado, mas podemos ter um alho só batido e de preferência com casca para que não queime. Eu vou ter aqui um bocadinho deste azeite. Não vou pôr tanto alho para que ele não possa não ter, portanto, como eu vou pôr uma temperatura muito alta para não queimar, na primeira fase eu vou pôr só o azeite de alho, a saber a alho. Depois no final vou acrescentar mais um bocadinho com o dito alho. Vou colocar o meu lume ao máximo, que por acaso não é deste lado. Peço desculpa, mas este aqui é que me dá a garantia do máximo. Vamos ter então o nosso azeite, lume ao máximo, tacho bem quente, e temos que tapar logo de seguida e abanar. No caso da indução temos que voltar a poisar, senão a indução desliga-se e não lhe dá calor. E vamos contar cerca de 30 segundos, menos de um minuto. Portanto, isto é muito rápido. A amêijoa faz-se muito rapidamente. Vamos aromatizar com um bocadinho ainda de louro. Vamos agora verificar se a amêijoa largou água. Vamos aqui pôr. Engraçado, esta amêijoa estava muito sequinha. Vamos ter que a ajudar. Que eu preciso, como vos disse, isto é um molho para o meu peixe, portanto é preciso que haja aqui algum molho. Normalmente a amêijoa faz muita água. Até acho que é a primeira vez que eu tenho que adicionar um bocadinho de água à amêijoa, mas pronto, acontece, o que interessa é nós sabermos resolver.
Eu comecei a sentir no cheiro que estava aqui falta de líquido. Abafamos. E se temos dúvidas em relação ao tempo, a amêijoa tem que estar aberta. Pronto. E assim que estejam abertas, a grande parte delas está confeccionado. E vamos então acabar com... Os coentros são muito sensíveis. Depois de colocarmos os coentros já não vamos ter grande fervura, muito menos quando está fechado. Portanto, já estão a abrir, aos 2 minutos. Elas abrem com este vapor, daí que seja importante não estar sempre a espreitar, ter alguma tranquilidade neste momento. Também há quem refresque, em vez de ter posto água, podia ter posto um bocadinho de vinho branco. Mas, por acaso, eu utilizo pouco vinho branco nestas comidas. Tenho medo que o sabor da amêijoa é muito leve, já estão abertas, a grande parte. E então vamos acabar a confecção com uma colher com bastantes coentros picados e com um bocadinho de alho mais. Temperar com um pouco de pimenta do reino, pimenta preta. E agora vamos-lhe a esta água que temos aqui cheia de sabor, vamos adicionar pouco a pouco a manteiga até ter uma consistência de molho. Já não é preciso grande fervura, nem deve ser feito, portanto, se houver fervura na manteiga, ela vai perder a consistência de molho. Assim nós vamos colocando aos poucos e vamos abanando o tacho. Chama-se isto montar o molho. Montar o molho com manteiga. E está feito. O nosso molho de amêijoas vai estar então pronto para o empratamento final. É uma forma também de enriquecer nestes dias de festa. O peixe no pão só por si já é um bom prato e ele é suculento porque caça ao vapor. No entanto, em dias de festas, ter um marisco vem sempre complementar um pouco, ainda mais enriquecer o nosso prato. Vamos então ver a nossa massa de pão e fazer o pão dentro da massa. Ora, a nossa massa, onde é que... eu pulo aqui a crescer. Vamos ver como é que ela está. Já cresceu. Vamos aqui virá-la sobre a nossa bancada. Temos aqui mais o nosso rolo de massa. Uma faca para eu conseguir cortar a parte que quero e um bocadinho de farinha, no caso de haver aqui a colarem-se. Ela está macia, gosto da forma como me... E agora temos a noção de qual é o peixe que temos também em mãos. O objetivo aqui não é ter que utilizar a massa toda, é utilizar a massa que eu de facto preciso para aquele peixe que comprei. Portanto, eu vou aqui virar para ganhar aqui um bocadinho mais de espaço. Pela a minha experiência de ir-me-á, que eu tenho um bocadinho de massa a mais, portanto vou retirar um pouco de massa. Vamos lá ver se é verdade, ou se me está a enganar. E vamos estender já tenho cá o comprimento do peixe com mais qualquer coisinha. E agora vou abrir de modo a que na parte de cima do peixe eu fico com 2 camadas de massa. Eu às vezes, a gente tem que começar aqui a visualizar o peixe, o rabo, aqui não preciso de mais largura, para depois não sobrar muito. A massa poderá ficar... Também depende um bocadinho dos gostos, à medida que vão fazendo também vão apercebendo como é que a família gosta do prato.
Normalmente, a experiência que eu tenho é que as pessoas gostam muito de comer o próprio pão porque ele ganha um sabor a peixe muito agradável nesta confecção. E como ele é o acompanhamento, portanto, eu posso abusar um bocadinho do pão, não ficar tão fino que seja só uma placa para a confecção, que tenha mesmo um pouco de pão para comer. E depois é muito engraçado porque vai haver preferências. Vai haver pessoas que gostam do pão de cima, que é um pouco menos molhado, e vai haver pessoas que gostam do pão de baixo, que ganha todos os sucos da assadura do peixe e tem muito mais sabor a peixe. É engraçado como tudo é um bocadinho como quando compram o frango e há quem goste da asa e há quem goste do peito e tudo se complementa e no final o frango desaparece. Aqui acontece a mesma coisa. Então temos aqui o nosso peixinho já preparado. E vamos simplesmente pegar, colocar, puxar a massa para um lado. Se ela abrir não faz mal porque há outra camada que ainda nos vai ajudar. Mas é sempre melhor que não abra. E do outro, tenho que decorar onde é que estava o rabinho. Está aqui. Okay. Vou aqui fazer o primeiro corte. Também não se quer assim muito pão para lá porque este aqui fica seco, não é? Portanto, isto é o suficiente para embrulhar o peixe. E vamos fazer para lá. Vamos ligar o forno a 180 graus. Para que ele esteja pré-aquecido. Se for em casa, eu talvez recomendo os 200 para a primeira parte do pão, precisa de mais calor, e depois baixarem um bocadinho para os 180. E vamos fazer para um peixe desta dimensão cerca de 25 minutos, retirá-lo e permiti-lo que ele termine de assar por dentro. Vão notar que 25 minutos é o tempo que o pão está cozido, portanto, se o forno demorar, já sabemos que cada forno é um forno, não devemos dar regras de tempo muito apertadas. É importante que o pão esteja cozido, que se verifique que o pão está todo cozidinho. Vamos aqui dar o resto do formato, fechando bem estas pontinhas todas. E com alguma graça também depois para, no fundo, o empratamento, vamos com a faca, sabendo que há duas camadas, de mão muito leve, fazer o desenho do próprio peixinho. Portanto, vamos desenhar aqui o rabinho do peixe, vamos aqui fazer a guelra, fazer aqui o olho, que normalmente eu faço uma cruz. Não gosto muito de desenhar a boca, confesso, fica estranho. E vamos o que estamos mais habituados a ver, que é fazer aqui as escamas de grande dimensão. Depois podemos fazer com um ovo ou com azeite. Eu confesso que prefiro azeite, porque me parece que é um bocadinho de desgaste de ovo desnecessário, uma vez que ele não vai conferir grande sabor, é só mesmo o aspecto, mais nada. E eu, como sou uma pessoa muito regrada, prefiro regar só com um bocadinho de azeite, que vai ficar uma coisa muito parecida. E cá temos nós então o aspecto do peixe. E está. Podemos esperar um bocadinho para que esta massa volte a descansar no fundo, não é? E possa crescer um bocadinho mais. Mas já devemos pô-lo no tabuleiro, garantido que todo o processo já correu bem, não é? Que já não me tenho que preocupar mais. E era esta a fase, no fundo, que eu estava a dizer que também se pode fazer com algum tempo de antecedência e depois estar. O que é que poderá acontecer menos bom? É o peixe ainda ter muita água, portanto este peixe, quando é posto para depois esperar mais, que esteja bem escorrido, se for preciso, com um papel, secá-lo bem, para que não haja águas aqui dentro desta massa a ficarem paradas, com sangue. Portanto, o peixe tem que estar bem lavado, bem amanhado, não é? E é essa só a sugestão que tenho. E vamos pegar no peixe, colocar no nosso tabuleiro, regá-lo. Agora eu vou regá-lo com um bocadinho de azeite ao alho. Vou-lhe fazer assim com eu até gosto de fazer assim com a mãozinha, mas pode ser com um pincel também, ninguém morre.
Aí está ele. Normalmente, compra-se o peixe, imaginamos 1 kg de peixe, este tem 1,2 kg, se não me engano, e retira-se o peso da cabeça e aqui da parte final do peixe, e que significa que vamos ficar mais ou menos com 800 gramas. Neste tipo de peixe, eu diria que será normal, para uma refeição normal, termos então 200 gramas em cada parte do lombo, significa que a parte de cima dará para 2 pessoas, a parte de baixo dará para outras 2 pessoas. Portanto, um peixe desta dimensão dará para 3 a 4 pessoas, numa quantidade razoável, depois com os acompanhamentos. Como ele é muito goloso, pode acontecer que 2 pessoas comam este peixe, sem grande dificuldade. Tenho já a dizer, porque ele fica muito úmido por dentro e fica muito saboroso, e devagarinho, com o convívio das festas, portanto, pode acontecer. Muito bom por isso, também quando é um primeiro prato e de seguida temos ainda um prato de carne, de modo a que as pessoas tenham este momento, tenham esta degustação, mas a seguir ainda vão ter um segundo prato para complementar, vá lá, esse convívio. Vai então ao forno, cerca de 25 minutos, e retira a uma temperatura de 180 graus. E vamos então para a última confecção, já. Vamos organizar aqui novamente a nossa mesa. E vamos então aos papos de anjo, que são uma sobremesa que eu diria que para quem prova diz isto é uma delícia, mas para quem faz diz, ai, é tão fácil de fazer. Portanto, não há motivo nenhum para não se fazerem os papos de anjo neste Natal. Também é uma sobremesa que funciona muito bem a nível individual, depois com pequenas, com um ananás, assim, uma fruta ácida, um creme ácido, também poderia ser o caso. Neste caso eu trago mesmo a receita só tradicional. E o que é que vamos ter? Vamos aqui preparar 5 ovos, vamos dividir as claras das gemas e vamos bater, aqui agora vamos pedir a ajuda da batedeira. Vamos, portanto, dividir as gemas para um lado. O facto de eu fazer para uma taça, se me correr mal aqui alguma gema ou se algum ovo não tiver em condições, eu não estrago toda a confecção. Mais uma sobremesa que pode estar preparada com 3, 4 dias de antecedência e depois no dia só temos mesmo que acabar de empratar ou que colocar na mesa. Já agora, porque é que esta sobremesa é uma sobremesa conventual? O que é que define as sobremesas conventuais? É porque são boas? Há muitas sobremesas boas que não são conventuais. Todas as sobremesas conventuais, poderíamos dizer que têm a sua origem num convento, historicamente. Mas também não é por aí que nós podemos, que se classificam como conventuais. Vamos abrir o último ovo, eu continuo a abrir os ovos todos. É que todas as sobremesas conventuais têm 2 características, que era a utilização de muitas gemas e muitos ovos e haver uma calda de açúcar, portanto um ponto de açúcar, algures na receita. Como veem, esta receita vai ser apenas ovos, neste caso as claras e as gemas. Vamos então bater as claras em castelo. Eu vou pôr uma pitadinha de sal para que elas fiquem um pouco mais rijinhas. E vamos
fazer algum barulho agora. Enquanto batem as claras, eu vou ver como é que está aqui a nossa couve. Encaixo. Como veem, a couve não precisa de 3 litros de água para cozer e está al dente, inteirinha e cheia de sabor. E quase que esta água quase que funciona como um molho da própria couve para temperar. Vamos ter então aqui, mexer as nossas gemas. Vamos ver as nossas claras, estão a crescer, e vamos fazer então o dito ponto de açúcar característico de uma receita conventual. Qualquer ponto de açúcar começa por uma medida clássica que é metade do açúcar para uma quantidade de água. Significa que, neste caso, eu tenho aqui 200 gramas de açúcar e para 200 gramas de açúcar eu vou ter 100 ml de água. Às vezes não é preciso fazer grandes medidas, mais ou menos pesa 1 kg, pesa 1 litro neste caso de açúcar, e então basta-me que eu coloque aqui meia tacinha de água junto do meu açúcar para ter esta proporção. E vamos começar a fazer ferver . Não precisa de um lume muito forte, nós vamos querer que o açúcar derreta. E o que vamos ter é, passados 3 minutos, temos o primeiro ponto de açúcar, que é um ponto muito leve, que é esse que neste caso queremos. Portanto, na verdade, esta água só vai ferver 2 ou 3 minutos para ter o ponto certo. E vamos colocar uma casca de limão, que nestes pontos de açúcar tem a função de aromatizar, por um lado, mas por outro, de criar menos cristais de açúcar com o tempo. Portanto, ela tem aqui essa dupla função. Como boa prática, utilizando o descascador, eu só vou querer a casca do limão sem parte branca, novamente. E como vai ferver muito pouco tempo, eu vou colocá-la já. Neste caso, eu gosto do sabor do limão bem ativo nos papos de anjo. Então eu vou abusar da casca de limão e para esta quantidade eu vou pôr aqui 4 cascas de limão, que é bastante. E nesta calda, eu particularmente não gosto de pôr canela, portanto ela é aromatizada com limão simplesmente. Há algumas versões que também pode levar baunilha, e seria o caso também de rasparmos agora um pouco de baunilha fresca e aromatizarmos com baunilha. Ele já começou a ferver, verificamos que, portanto, já não se vê o açúcar. Atenção que os pontos de açúcar não se mexem,
Isto é só para eu confirmar que o ponto de açúcar que está, portanto, que já não existe aqui açúcar. E vou então contabilizar cerca de 1 minuto e ele vai ficar uma calda bastante líquida. Estas caldas também se podem fazer com muito tempo de antecedência e coar o limão, ela já está aromatizada, para dentro de um recipiente e depois quando queremos, eu gosto muito das comidas muito quentinhas, dão uma sensação de acabar de fazer. Portanto, gosto muito de manter, por um lado, os papos de anjo, como vamos ver, em pequenos bolinhos e quando é para servir, aqueço a calda, coloco o papo de anjo, coloco a calda e parece que foi mesmo acabado de fazer naquele momento e as pessoas apreciam. E na verdade foi muito mais simples. E já tenho a calda preparada. Eu vou colocar neste frasquinho, onde depois vamos colocar os papos de anjo. Vou só pôr um bocadinho, só para conseguirem visualizar que ela já está amarelinha. Não vou pôr mais porque quando puser os papos de anjo quero regá-los. Então vou manter aqui no tachinho a minha calda. Entretanto, última força. Claras bem batidas. Um raspador, as nossas gemas e vamos envolver as gemas nestas claras de forma leve e simpática, com muito amor, para não perdermos este volume que entretanto se ganhou. O forno está ligado a 180 graus. O peixe é capaz de já estar a ficar pronto porque vamos baixar o forno desta feita para os seus 130 graus. Os papos de anjo são bolinhos que não querem cor e, portanto, não podem ser abafados com muito calor, não é? Com 180 graus. Então vamos fazer ali os 130, 140 graus e permitir que eles estejam mais cerca de 15 minutos a cozer. Posso mostrar a aparência da massa, é simplesmente assim. Umas forminhas. As forminhas estão aqui. Vamos precisar de um bocadinho de untá-las com manteiga. Estes sprays facilitam bastante aqui o processo. E polvilhar com um pouco de farinha. Vamos retirar o excesso de farinha. Parece-me bem.
os maus hábitos que as pessoas bater fazem com que se perca o volume que tivemos a tentar colocar. Portanto, nunca bater, pode-se abanar assim por cima, mas nunca bater na tigela onde estiveram a fazer crescer claras. E vamos colocar nas formas com a forma cerca de metade. Toda a pastelaria não quer que se sujem à volta as formas, portanto vamos tentar colocar no centro e depois abrir um bocadinho, de modo a que os bolinhos dos papos de anjo cresçam de forma regular. E é isso que faz com que realmente eles cresçam de forma regular, para além do forno. Também tem alguma influência. Portanto, isto tem que ser aqui um serviço limpo, como eu costumo dizer. E pouco a pouco, semana a semana, vamos fazendo crescer, construindo a nossa mesa de Natal. Pena que é que nós não conseguimos resguardar as iguarias que temos feito e ir montando uma mesa ao longo dos tempos. Mas eu fiz aqui um percurso e à medida que nos chegarmos ao Natal, na próxima sessão, vamos nos aproximar do bacalhau, finalmente. Já estamos mais próximos, já é o último dia em que nos podem acompanhar aqui em direto. Se criar um pouco de água embaixo, procurem não recolhê-la. Portanto, é normal que aconteça. Façam os bolinhos com a parte que é de facto de massa e permitam que esta aguadilha que se cria não utilizem, não vertam para dentro. E assim vai ao forno. Vamos ficar a aguardar o nosso peixe, vamos fazer aqui um cleaning. As confecções, a parte de confecção está terminada, passamos à parte de empratamento. Vamos então, e de prova, que é a parte mais importante. Como veem, apesar de tudo, em 2 horas fez-se um menu completo, que me parece bastante saudável, bastante equilibrado, com os produtos locais ou com alguma história, não é? Com alguma envolvente histórica. Aqui os nossos chocolates desta feita não são para acompanhar o peixe, não recomendo. Para acompanhar o peixe temos aqui bom vinho à volta, brancos de Bucelas e portanto a região de Lisboa e Val do Tejo tem bom vinho certificado. Portanto, podemos aqui acompanhar com um bom vinho branco desta região. O nosso cacau poderá acompanhar os papos de anjo em formato de doçaria final da refeição. Vamos abaná-lo um bocadinho, que ele está a criar uma crosta, que é normal, para servir. E dar aqui um bocadinho de tempo, porque as coisas agora precisam. Agora ainda temos aqui alguns minutinhos até virem. Vou começar aqui a fazer a prova. Eu pedi uns copinhos para dar aqui à prova. Já estão aqui. E pronto, pedi a uma pessoa do público, só uma, que viesse fazer a prova, faça favor de vir fazer a prova para dizer se realmente a aromatização se funcionou ou não. Ajuda-nos aqui a ganhar este bocadinho de tempo sobre... Posso provar consigo? Bom. Assim vou servir 2 copinhos. Ele quase que precisava já de um bocadinho mais de leite. À medida que arrefece, é normal que vá ficando mais grosso. Portanto, então, acho que nem vai ser preciso pôr legenda, porque nós vamos facilmente descobrir quem é quem. Esta saiu com a legenda, porque eu não coei a hortelã. E falta-me então aqui, neste aqui, o segundo para a prova. Então vamos chamar a nossa provadora oficial, pedi-la para brindar comigo. Então se calhar começamos por qual? Hortelã, de cá? Então vamos começar por de cá. Este é o mesmo, vamos lá ver.
Obrigada. Laranja, não é? E mesmo no final aparece. A nível de açúcar não tem muito, não é? Não, está ao chocolate. Então vamos agora ao de menta. Ai, mas eu gosto, ainda bem que me sobrou um bocadinho de laranja. Eu gosto muito de laranja. Também se sente. Bom, mas eu calhou-me mesmo a própria erva, então ainda ficou mais intenso. Mas esse também sabe, a menta? Sim, é o meu favorito, por acaso. Ok. Esse pode provar você. Opa, então vamos lá. Eu também gosto. Tem aquele travozinho no final, mas não é uma coisa pesada nem muito alcoólica. Obrigada. Os papos de anjo não vão ter cor, eles vão crescer. E é normal que quando saiam do forno, que eles diminuam um bocadinho. Portanto, cerca de 10 minutos é quanto vamos precisar ainda para os papos de anjo. O que não sei é se não há papos de anjo já de mise en place feitos. Que nos possam facilitar. Entretanto, o nosso peixinho eu gostava de o ver a chegar, que era para podermos fazer a prova do peixe. Porque o peixe, como está a ser confeccionado todo fechado, nós temos que o abrir para ir à mesa, não é? E, portanto, ainda temos aqui que trabalhar um bocadinho para ver essa evolução do empratamento. Não sei se nas redes sociais surgiram algumas dúvidas. A nível do peixe, nós escolhemos um robalo, mas a dourada também fica muito bem. O peixe no pão não está. Portanto, temos estava eu a dizer, tanto pode ser um robalo como pode ser uma dourada. Normalmente estes peixes assim que têm alguma dimensão e que isso também tem a ver com os gostos, dos hábitos das pessoas, mas nós temos boa dourada e bom robalo, são os meus dois favoritos, pronto. Portanto, nada de salmões que não existem na nossa costa, neste caso também não é para utilizar bacalhau, também não é para o fazer. Onde é que ele pôs o... Ah, bom, está ali. Já chegaram os papos de anjo. E o que é que vos posso dizer mais sobre esta região? O chocolate também nos faz muito lembrar a zona de Óbidos. Estamos aqui com o Festival do Chocolate, não é? Portanto, também, não é por acaso que o Festival de Chocolate também é por ali. Realmente existe ali uma tradição de trabalhar o chocolate e de fazer boas provas. Pois, as coisas que precisam de forno precisam de um bocadinho de tempo. Não sei se houver dúvidas a nível do online, alguma questão, ou se é normal, se já viram. Nesta zona daqui, nós já sabemos que o polo gastronómico está centrado em Viseu, não é? Temos Obrigada. O polo gastronómico está centrado em Viseu, o que faz com que é mais próximo esta cultura daqui. E aqui este prato é invulgar. Este prato é inspirado um bocadinho num outro prato também de pão, de peixe, que é o peixe ao sal, que é muito conhecido. A ideia, portanto, a forma de confecção no fundo do peixe é muito idêntica no sentido em que o peixe está fechado em algum produto e coze no seu vapor, não é? No forno, portanto ele coze no forno, portanto, é esta ambiguidade, não sei se posso dizer que é uma ambiguidade, mas pronto. Só que qual é que é a vantagem? O peixe ao sal é preciso alguma técnica para o montarmos e principalmente para o desmontarmos, porque qualquer sal que caia para dentro do peixe vai logo estragar aquele pedaço onde caiu o sal, e nós com o pão não temos esse problema. Vamos buscar uma faca de pão, vamos tirar daqui o nosso açúcar, temos aqui uma faquinha e sabemos como o embrulhamos, portanto não vamos cortar ao longo, vamos simplesmente fazer um corte nos primeiros centímetros
E agora, uma coisa fantástica, quando estamos, este serviço já pode ser feito na mesa ou numa mesa de apoio junto à mesa, portanto as pessoas devem presenciar a abertura do peixe no pão, porque ele nesta fase, como viram, liberta este vapor, o que indica que realmente o calor estava aqui concentrado e que tudo correu bem. E vamos, com a ajuda aqui de um garfinho, pegar na pele Este peixe é de extrema qualidade. Nota-se que existe aqui uma camada de gordura por cima que garante que ele não está seco. Se por um acaso, ora onde é que eu vou pôr isto? Por aqui. Vou pôr aqui para eu colocar o que não quero. Como veem, a pele sai muito bem. Ele precisava de mais um bocadinho de nada, como se vê até na cor do pão, reparem. Precisava mais um bocadinho de nada, mas como precisamos de baixar o forno por causa dos nossos papos de anjo, como é que se diz? O ótimo é inimigo do bom, não é? Ganhámos outra coisa. Mas está bom, ele está feito. Ele não é um peixe assim tão grande e, portanto, se por acaso vos acontecer que o peixe, quando vocês agora fizerem o segundo processo, portanto, o primeiro processo é retirar a pele, está bem? O segundo processo é abrir até à espinha, para tirarmos os lombos inteiros. Este peixe, o robalo e a dourada, têm esta grande vantagem de não ter espinhas nos entretantos. Portanto, quando nós tiramos lombos limpos de espinha, o que é muito agradável para as pessoas. Eu ia, portanto, aqui fazer como que uma travessa de família, se me permitem, fazendo aqui os montinhos da nossa couve à volta do prato. Vamos montar agora aqui, desta feita, uma travessa de família, em vez de ser um empratamento como tenho feito mais individual. E vamos aqui pelo centro do peixe passar a faca e vamos retirar os lombinhos. Se por um acaso, como vimos, ele precisava de mais um bocadinho de tempo e eu confirmo agora, quando vou com a faca, antes de desfazer todo o peixe, que nas partes mais altas ele não está a querer ainda soltar-se facilmente da espinha. Mais fácil será colocar novamente e nesta feita aberto, mais 4 minutos ao forno, não precisa de mais. E ele vai acabar de fazer. O que aconteceu aqui foi que ele teve menos 3 ou 4 ou 5 minutos de forno quente. E quando nós o tiramos, também não deram, quando eu disse há bocadinho, nós tiramos do forno passado 25 minutos e fica à espera porque ele está a acabar de fazer. Portanto, porque aquele vapor que se soltou aqui quando eu abri o pão, ele estava a criar pressão de calor dentro do peixe. Ele acaba de cozer o peixe, ficando o peixe ao ponto, vos garanto. Está bem? Hoje aqui, com o online e com a necessidade de garantirmos os timings, temos esta necessidade de vos mostrar, e quero vos mostrar que realmente... Mas reparem como nas partes mais baixas, aqui junto à parte baixa do peixe, o peixe está perfeito. Pronto. E sendo assim, eu não vou fazer mais. O que vou é mostrar como é que depois se apresenta também o pão. O pão corta-se em pedaços que sejam geríveis no prato, muitas vezes até comendo com a mão, acompanhando com a mão, num formato mais informal de mesa. E podemos, se acharmos necessário, regar com um bocadinho de azeite, que está aqui. Regar com um bocadinho de azeite. Temos aqui a nossa colher do azeite. Mais um bocadinho de orégãos, porque estavam mais dentro do peixe.
E então vamos aqui colocar também no nosso prato os pedaços de pão de acompanhamento. E para terminar, não nos vamos esquecer das amêijoas que preparamos. E vamos então colocar as amêijoas também no nosso prato, regando com o nosso molhinho. Como veem, só preparei 1/4, o que significa que isto seria o equivalente a uma pessoa. Como veem, é mais ou menos a realidade aqui do peixe também, não é? Umas ervinhas ficam sempre bonitas. E vou preparar aqui, deixando para a fotografia também. O nosso robalo. Um chocolate. Pode ser o que não deixe ficar, é aqui para acompanhar a nossa sobremesa. E estamos mesmo a finalizar. Os nossos papos de anjo estão então bem fofinhos. Nós vamos levantá-los. Preciso mais uma colher. Consegui sujar todas. Capacidade de sujar. Temos aqui já um exemplo do que se pretende então fazer, que será uma porção de papos de anjo, também para, normalmente, é um doce, é um doce bastante com muito açúcar e com o sabor das gemas e, portanto, não se come em grandes quantidades. Não se contabilizará mais do que um papo de anjo por pessoa. Os mais golosos 2, mas não é normal comer-se mais desta sobremesa. Vamos libertar o papo de anjo, que deve estar, como veem, bastante lourinho, com uma colher. Colocamos-lo então no recipiente que queremos, que pode ser mais largo, por acaso eu tenho estes frasquinhos. Muitas vezes também podemos jogar com a dimensão com que fazemos os papos de anjo. Existem umas forminhas mais miniaturas, então para estas coisinhas também é mais simpático. E portanto vamos embebê-los, já está. E vamos então buscar a nossa calda, que também ainda tenho ali 2 minutinhos. É o tempo que me demora a aquecê-la, para ficar bem espessa. E para vos desejar uma ótima semana. Espero que estas 2 horas tenham sido novamente inspiradoras para os vossos pratos. Um bocadinho aqui, um bocadinho ali, de todas as receitas, onde se tirar alguma coisa para que nós conseguimos e queremos e gostamos de fazer e nos suscitou curiosidade. Já sabemos que a cozinha, apesar de tudo, as bases da cozinha portuguesa são muito idênticas, mas repare-se como com ingredientes muito simples se conseguem preparar pratos que demonstram amor e carinho, que é o fundamental nestas épocas festivas que se aproximam. Nós esperamos-vos na próxima sessão, que é no dia 12 de dezembro, das 10 às 12, com tanto sabor nas Beiras e Serra da Estrela. Vamos então terminar com esta calda quente sobre os nossos papos de anjo. Nós por aqui vamos continuar a provar estas iguarias. Por aí, desejo-vos um resto de bom dia. Obrigada.